chamado Osman Lins. E o Osman Lins, ele tem um livro chamado A Rainha dos Cárceres da Grécia, A Rainha dos Cárceres da Grécia. E esse livro é uma mistura de romance e crítica literária. E ele fala brevemente também do Grande Sertão Veredas, e ele diz o seguinte, que o Grande Sertão Veredas, ele é inviável enquanto biografia do Riobaldo, enquanto biografia de um sertanejo, enquanto registro da experiência objetiva de um sertanejo. Ele diz o seguinte, que o livro só se sustenta enquanto literatura, enquanto produto artificial de um erudito, de um literato. Então ele lança dúvidas sobre o relato riobaldiano, sobre o relato da vida de um sertanejo. Pensando um pouco a respeito dessas duas colocações de críticos literários, e retomando uma colocação do próprio Guimarães Rosa em um dos prefácios de Tutameia, que é um livro de contos, é o último livro publicado, creio que em vida, um pouco depois da morte do Guimarães Rosa, e esse livro ele tem 3 prefácios. Em um dos prefácios, o Guimarães vai colocar o seguinte, ele vai dizer que a história com E, a ficção, ela é rigorosamente contra a história com H, ou seja, os fatos que de fato sucederam. Então, pensando um pouco sobre a colocação do Villebolle, dos Manlins e do próprio Guimarães Rosa nesse prefácio, eu comecei a desconfiar do narrador do Grande Sertão Veredas. Quem conhece o livro, quem já leu o romance, sabe que ele gira em torno, ele tem alguns eixos temáticos principais. Por exemplo, a relação do Riobaldo com o Diadorim, esse amor interdito, esse amor impossível, porque voltado para um personagem que em primeira instância se apresenta como homem, né? Diadorim é um jagunço do bando do Riobaldo. O segundo eixo importante é o próprio pacto diabólico que o Riobaldo vai realizar na encruzilhada, nas veredas mortas. E o terceiro eixo é a demanda guerreira contra o vilão traidor, o Hermógenes. Esses são, digamos, os assuntos principais da biografia riobaldiana, né? Da história que ele nos conta. No entanto, ao longo desse relato, ele vai contar vários causos, várias histórias paralelas, espécies de contos que ele vai entremeando na sua narrativa e que, à primeira vista, dá uma ideia de como se eles viessem conferir um certo colorido à história do Riobaldo, né? Como se fosse uma espécie de descanso da história principal. No entanto, quando você lê com atenção, você percebe que essas histórias paralelas, elas simbolizam, né? Elas prefiguram aspectos fundamentais da história principal, da biografia do Riobaldo. E para sustentar a minha fala de hoje, a minha comunicação, eu vou partir de um desses causos, de uma dessas histórias, que é a história de Davidão e Faustino. Como é que é essa história? Um dia aparece lá no sertão um rapaz da cidade grande, se eu não me engano ele vem pescar, e ele encontra com o Riobaldo, e o Riobaldo começa a conversar com ele e conta para ele a história de Davidão e Faustino, que são 2 jagunços do bando de Antônio Dó. Aí ele fala o seguinte, Davidão e Faustino, Davidão era um sujeito rico, né? E chega um dia que ele começa a ter medo de morrer. Aí o que ele faz? Ele pega esse Faustino, que é um sujeito pobre dos mais pobres, e propõe para ele, é o seguinte, eu vou te dar um dinheiro e quando se chegar a hora da minha morte, se em algum desses combates chegar o momento de eu morrer, você vai no meu lugar, você vai morrer no meu lugar. E o Faustino, ele não acredita muito nessa história de pacto, e ele é muito pobre, ele pega o dinheiro e aceita o contrato, né? Aí o Riobaldo diz que o tempo foi passando, aconteceram vários combates com o bando do Antônio Dó, no entanto, Davidão e Faustino sempre saíram sem nenhum machucado sequer. Ninguém precisou morrer no lugar de ninguém, eles nem se feriam nos combates, né? Aí o Riobaldo diz que o fim da história, se é que se pode chamar de um fim, é que um dia o Davidão ele dá baixa do bando
e ele dá um jeito de o Faustino ir com ele também e viver perto dele. Aí o rapaz da cidade grande, que foi lá pro sertão, foi pescar e conversou com o Riobaldo, ele diz o seguinte, ele é um rapaz muito inteligente. Aí ele diz, olha, essa história é interessante, no entanto, ela não tem um fim satisfatório, né? Aí ele diz o seguinte, não, vou propor um final caprichado para essa história. Aí ele pensa o seguinte, um dia o Faustino, ele começou a ter medo de morrer, aí ele chegou para o Davidão querendo revogar o pacto. Aí o Davidão naturalmente não aceita, né? O Faustino puxa a faca para ele, eles rolam numa briga de faca e quem acaba morto é o Faustino, acaba com a faca cravada no seu peito. Pois bem, é um final muito mais interessante, muito mais literário, muito mais épico do que o final que a história de fato teve na realidade. Quando eu falo de realidade, eu estou falando dentro do contexto do pacto ficcional, de alguém que lê um livro e acredita no que está lendo naquele momento, né? O que Riobaldo nos diz é a verdade da história de Davidão e Faustino. O que o rapaz da cidade nos diz é uma ficção que vem, por assim dizer, consertar essa história que para ele é insatisfatória. Quando Riobaldo ouve esse final ficcional, esse final inventado para a história dos jagunços do bando de Antônio Dó, ele vai falar o seguinte: é um final excepcional, é um final caprichado. Ele nos dá a entender que esse final imaginado é superior à própria realidade, à própria verdade. Ele toma aquilo como uma verdade superior. Pois bem, esse é um caos que o Riobaldo conta. Isso aí vai estar no microcosmo do livro. O macrocosmo do livro, que é a história do próprio Riobaldo, se assemelha muito a esse conto do Davidão e Faustino. Vejam só, o Riobaldo, ele conhece Diadorim ainda na infância. Ele estava esmolando na beira do São Francisco para pagar uma promessa, e ele encontra Diadorim lá. Diadorim é criança, mas está pitando cigarro, está com a roupa bem composta, já tem dinheiro seu. E o Riobaldo, ele é muito pobre, ele está todo pobrezinho lá, todo esgolepado, esmolando. Ele já se sente impressionado com a figura de Diadorim, que é filho de fazendeiro. E além do mais, ele se deslumbra também com a beleza de Diadorim, que desde a infância já nós sabemos que é uma menina, mas está travestida de homem. Ela já está vestida de homem desde a infância, né? E Riobaldo se sente fascinado por essa figura. E o Diadorim, menino ainda, se aproxima do Riobaldo e propõe que eles atravessem o rio São Francisco em uma canoa. Aí ele paga lá o barqueiro, eles seguem para o rio. Nessa travessia, o São Francisco ele é um rio de águas revoltas, de águas perigosas. Aí lá no meio do rio a canoa começa a girar, o Riobaldo começa a ficar com medo, né? E o Diadorim fala o seguinte para o barqueiro que está remando: atravessa, segue adiante. Então ele é uma figura muito altaneira, muito senhor de si, e isso deixa o Riobaldo absolutamente fascinado. Então nesse episódio da infância se institui uma espécie de pacto sutil entre os dois, no qual o Diadorim manda e Riobaldo obedece. Ele fala inclusive que com o Diadorim calado ele estava obedecendo, né? Então veja só, mais adiante no livro, na vida adulta, Riobaldo reencontra Diadorim. Diadorim pertence ao bando de Joca Ramiro, que nós vamos descobrir ser o pai de Diadorim. Aí o Riobaldo ele passa para o bando de jagunços de Diadorim, porque o fascínio que ele sentia na infância é atualizado, ele continua apaixonado por Diadorim. Aí ele entra no seu bando de jagunços. Aí chega um momento em que Joca Ramiro, né, o líder do bando e que também é pai de Diadorim, ele vai ser assassinado à traição por um dos seus capitães, que é o Hermógenes, né? Aí Diadorim se vê obrigado a vingar o sangue do pai. Aí ele começa uma demanda guerreira contra o Hermógenes. O grupo se divide, parte do grupo, era um grupo só, regido por Joca Ramiro, mas a partir da traição fica o bando do Joca Ramiro e o bando do Hermógenes. Eles se dividem e começam a guerrear. Um jagunço chamado Medeiro Vaz, ele começa a liderar o bando que era de Joca Ramiro, né? Aí eles seguem em busca do Hermógenes
E Diadorim propõe o seguinte para esse Medeiro Vaz, que eles têm que atravessar um deserto agreste chamado Liso do Sussuarão para surpreender o Hermógenes nas terras dele, que ficam no limite entre Minas Gerais e a Bahia. Só que o que acontece? Eles fracassam nessa travessia. Diadorim não consegue vingar a morte do pai e eles retornam fracassados. Só que, convivendo com Riobaldo, o que o Diadorim percebe? Que ele é um atirador de primeira, ele não erra um tiro sequer, ele tem qualidades que fazem com que Diadorim acredite que ele sim seria capaz de realizar essa vingança. Então o que ele faz? Ele aproveita esse fascínio que Riobaldo sente por ele e começa a instigá-lo a guerrear numa guerra que não lhe pertence. Afinal de contas, Riobaldo não é filho de Joca Ramiro, o filho é Diadorim. E Diadorim instiga Riobaldo até o ponto de ele começar a contestar isso. Ele diz, nossa, eu queria ser dono de mim, mas Diadorim não permite, ele determina o meu destino. Aí o que ele faz? Chega a um ponto, um ponto avançado do livro. A essa altura o líder do bando é o Zé Bebelo, que é um outro personagem que eu não vou me alongar a respeito dele agora, mas ele também não consegue vencer o Hermógenes. E no momento de indecisão em relação a quem chefearia o bando, o Riobaldo vai realizar o pacto diabólico, vai se tornar o chefe do bando e ao mesmo tempo ele se livra da influência de Diadorim, porque quando ele volta da encruzilhada, que se chama as Veredas Mortas, ele volta transfigurado, ele volta existencialmente outro, ele não se deixa mais levar pela vontade de Diadorim. E como ele assume o seu próprio destino, consequentemente Diadorim também se vê obrigado a assumir o seu. Aí o que vai acontecer? Ao fim do livro, quando eles finalmente conseguirem surpreender o bando do Hermógenes, quem vai lutar contra o Hermógenes, que é o líder do bando rival, do bando dos Judas, vai ser Diadorim, apesar de que Riobaldo, a essa altura, era o chefe do bando que lutava por Joca Ramiro. Então, ele que deveria se bater contra o Hermógenes. No entanto, como ele consegue se livrar da influência de Diadorim, retomar o seu destino, Diadorim é obrigado a ser, de fato, o protagonista dessa vingança. E ele vai o quê? Vai rolar numa briga de faca com Hermógenes, no qual os dois sairão mortos. A partir dali vai ter a revelação de que Diadorim era de fato uma mulher, pois quando pegarem o corpo morto para limpar, para lavar, vão descobrir que era uma mulher. Aí o Riobaldo, o que acontece? Aí supostamente isso justificaria a atração que ele sentia por Diadorim, afinal de contas era uma mulher. Só que as coisas não são tão simples. Vocês perceberam que a história do Riobaldo, ela espelha em muitos aspectos a história de Davidão e Faustino? Vejam só, como é essencialmente a história de Davidão e Faustino? É de uma pessoa que não quer morrer e coloca o outro no seu lugar. O que Diadorim faz com o Riobaldo? Ele não consegue realizar a vingança e ele coloca o pescoço do Riobaldo na linha. Ele coloca o Riobaldo na frente das batalhas, E assim como Faustino, que até que em certo ponto ele se insurge contra essa perspectiva, ele não quer mais morrer no lugar de Davidão, o Riobaldo vai realizar o pacto diabólico e ele também vai se livrar da influência de Diadorim. Tanto é que Diadorim é quem vai morrer, é Diadorim quem vai se bater com Hermógenes ao fim do livro, E a forma como Davidão e Faustino vão se enrolar no meio daquele vórtice lá, rolando no chão e se esfaqueando, é a forma como Diadorim e Hermógenes morrem. Vejam só, há um espelhamento bem expressivo entre essas duas histórias. Aí a primeira questão para justificar a desconfiança em relação ao que Riobaldo nos conta. Vejam só, a história de Davidão e Faustino é metade verdade e metade invenção do rapaz da cidade grande. Então, se o Riobaldo partiu dessa história, se ele se inspirou nessa história, isso quer dizer que muito do que ele nos conta é baseado em uma ficção. Como poderia a história dele, de fato, espelhar de forma tão precisa uma história que é inventada? A partir desse ponto, a gente começa a desconfiar que talvez parte do que ele nos conta é floreado, é ficcional, é história com E, em contraponto à história com H. O segundo aspecto que vem corroborar essa perspectiva
Tem um momento que o Riobaldo ele vai chegar no sítio de um homem, ironicamente, um homem analfabeto, e ele vai encontrar lá um livro chamado Saint Clair das Ilhas, e ele vai ler esse livro. E esse livro, isso não está no Grande Sertão Veredas, mas eu fui buscar o conteúdo desse livro, e nesse livro tem uma história de donzela guerreira. O que é a donzela guerreira? É a mulher que se veste de homem para guerrear, né? É um arquétipo literário antiquíssimo, né? Remonta a Mulan, se eu não me engano, que é um conto chinês, né? Então veja só, o Riobaldo, ele leu esse livro, se deparou com esse arquétipo e trouxe para o relato dele, né? Qual é a possibilidade de ele de fato ter tido uma experiência objetiva com uma donzela guerreira? Soa improvável. Aí quando você percebe que ele leu a respeito disso em uma obra que ele nomeia, que é o Saint Clair das Ilhas, aí você fica ainda mais, pelo menos me deu a ideia de que ele é muito inspirado pela literatura, né? Pelo que ele leu, pelo que ele buscou no universo da ficção. Além desse aspecto, talvez vocês estejam se perguntando que, então, Diadorim, ele não existiu na vida de Riobaldo, ele é puro produto da ficção? Não, a ideia não é essa. O arquétipo literário, que ele tenha sido uma donzela guerreira, né, uma mulher vestida de homem, que ao fim se revelou de fato feminina, né, na revelação, na batalha final, é isso que está em jogo. Porque tem um ponto que o Riobaldo vai falar o seguinte: Diadorim é conhecido pelos jagunços como o Reinaldo. Reinaldo, um nome decididamente masculino. Só quem chama de Diadorim, esse nome meio sexualmente ambíguo, meio difícil de determinar, é Riobaldo. Aí tem um ponto que ele fala o seguinte: o Reinaldo era Diadorim, mas Diadorim era um sentimento meu, né? Ele coloca que Diadorim é coisa sua. Diadorim provavelmente há indícios de que seja invenção sua e que partiu dessa influência literária do Saint Clair das Ilhas, que traz essa história de donzela guerreira que ele vai projetar no sertão. O Riobaldo, ele quer ver a sua história publicada. Tanto é que ele fala, né, a história dele, ele vai contar para um doutor que também vem da cidade. Um doutor muito inteligente. Ele fala o seguinte, por exemplo, ele vai falar de uma batalha, é a Batalha do Tamanduatão. Aí ele diz, aí coloque 20 páginas, né? Ele vai determinando como esse livro deve ser composto, esse livro que vai contar a sua história, a sua biografia. Só que tem um aspecto dessa biografia que é tabu e que não pode ser abordada de forma direta, que é esse sentimento que é o homoerotismo, o sentimento que ele tem pelo Reinaldo, porque quem existiu no mundo objetivo provavelmente foi o Reinaldo e não Diadorim. E toda essa questão do romance da donzela guerreira que se revela a mulher é ficção tomada provavelmente do Saint Clair das Ilhas, né? Da tradição literária. Tanto é que ao fim do relato o Riobaldo continua obsedado, preocupado com a ideia, né, de ter amado um homem. Veja só, se revelou mulher, por que quando ele conta essa história para o doutor, ele já sabe que era uma mulher, por que ele continua com as mesmas preocupações, né? Por que o grilo não sai da cabeça dele? Por que ele continua achando que amou um homem? Porque ele amava enquanto homem, e provavelmente essa revelação de que era mulher, esse arquétipo da donzela guerreira, ele só vem para tornar a biografia do Riobaldo publicável, porque ele quer publicar, mas ele sabe que da forma que foi, provavelmente não, certamente no rude universo dos sertanejos seria completamente inviável. Então o que ele faz? Ele conserta a história dele, a história com H, propondo uma ficção, uma história com E, que traz redenção para o seu relato e torna ele aceitável para aquele universo cheio de tabus e cheio de interditos. Eu poderia falar mais, no entanto, eu creio que o tempo já está bem apertado. Por hora, é isso, pessoal.
Obrigado. Arrasou.